quase anônima. Ô, pastor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 18. Eu quero te convidar depois aí ao canal do YouTube da nossa igreja. Nós temos lá um banco de mensagens, gravações de culto. Vamos investir e aprimorar ainda mais nossa transmissão. Mas você já pode ser muitíssimo abençoado por Deus, relembrando, ouvindo novamente mensagens que já foram pregadas, assistindo a celebrações, cultos que já foram transmitidos. Com certeza vai te edificar, tá bom? E se você não segue ainda, siga as redes sociais aqui da PIB de Balsas, no Instagram, Primeira Igreja Batista de Balsas, e também se inscreva lá em nosso canal no YouTube. Com certeza você vai ser muitíssimo abençoado por Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, nós leremos do versículo 1 até o versículo 18. Vamos ao texto bíblico? Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Depois se deitou e debaixo da árvore dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, meu Deus, porque estamos aqui diante da palavra do Senhor, palavra viva, eficaz, mais cortante que uma espada de 2 lâminas. Oh, papaizinho, faz um milagre que somente o Senhor pode fazer, que é o milagre de que essa mesmíssima palavra alcance o coração de todos e de cada um que está presente aqui. Pai, que o teu servo desapareça e que somente o Senhor possa resplandecer nesta noite.
Que as palavras dos lábios e o meditar do coração sejam agradáveis a Ti, rocha nossa e redentor nosso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tema da nossa mensagem de hoje, que pregaremos com a permissão e a graça do Senhor, é: Jesus transforma as minhas emoções. Nós estamos aproveitando tanto o ensejo do tema da nossa campanha de missões nacionais, Jesus transforma, quanto também dando um pouco de ênfase para a grande necessidade que temos sobre o Setembro Amarelo, para nós cuidarmos dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa mente, nossa alma, a nossa psique. Meus irmãos, tem dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, que falam que mais de 12 milhões de brasileiros sofrem com depressão. Estes dados são de uns 2 anos, mais ou menos atrás, e considera que também a população brasileira é a mais depressiva da América Latina. Brasil, segundo os mesmos dados, é líder no mundo em transtornos de ansiedade. Mais de 26% da população, ou seja, mais de 1/4 da população brasileira, recebeu o diagnóstico médico de ansiedade, fora os que não receberam diagnóstico, mas que com certeza é gente abessa, é gente de montão também que está padecendo com esta e outros grandes distúrbios que envolvem a mente, a psique, o coração, a alma, as emoções, os sentimentos. Sem mais delongas, eu gostaria de propor que nós, olhando para o texto que acabamos de ler, em cima desta temática que eu acabei de mencionar para os irmãos, façamos aqui uma pergunta: o que nós aprendemos com o profeta Elias sobre a cura que o nosso Deus tem para os nossos sentimentos e para as nossas emoções? A resposta é: com o profeta Elias nós aprendemos que, em primeiro lugar, servos de Deus podem sofrer abalos emocionais. Homens de Deus, mulheres de Deus estão suscetíveis, estão sujeitos a passarem por tempestades que vão afetar seu coração, sua mente, sua alma e sua vida. Quando a gente parte para o texto bíblico e vamos fazer a investigação bíblica, nós vemos, por exemplo, grandes vultos da história, como Moisés, que ele chega num momento que ele está num pico tão grande de estresse, que ele está desabafando diante de Deus. Ele diz assim: Senhor, não fui eu quem gerou esse povo, não fui eu quem deu a luz a eles, não fui eu quem deu de mamar nos seios, eles não são meus filhos, eles são teus, toma esse povo de volta. Pega o teu povo de volta, porque isso aqui é pesado demais. Eu estou perdendo a alegria da vida por causa de tanto problema que esse povo está me dando nessa peregrinação pelo deserto. Tem também Jó, o homem que Deus descreveu, falando para Satanás: você viu meu servo Jó? Não tem homem íntegro na terra igual a ele, tem mente a Deus como ele. Mas ali pela altura do capítulo, entre 27 e 29, ele vai falar algo muito forte. Jó diz assim: maldito o dia em que eu nasci, maldito o dia em que alguém disse para minha mãe, a parteira disse: é um menino. Maldito o dia do meu nascimento. A escuridão se aproximou da sua alma, as sombras, a angústia abalaram o homem de Deus. O outro, o grande profeta Jeremias, um homem que escreveu 50 capítulos da Bíblia, da nossa Bíblia, um livro riquíssimo de conteúdo, um livro longo, denso, um homem usado por Deus de uma maneira tremenda e exponencial, e também enfrentou uma crise severa. Ele falou exatamente sobre isso: maldito aquele que falou e deu a notícia do meu nascimento, que foi levar a notícia dizendo: Jeremias nasceu. Ele falou sobre isso. E Jonas, o homem levantado por Deus para pregar a redenção aos ninivitas, no momento de desânimo, abatimento, angústia da alma, ele descarrega o coração em uma oração diante de Deus e diz assim: para mim é melhor morrer do que viver. Para mim é melhor morrer do que viver. Por isso que eu não queria me abalar, me deslocar daqui para Nínive, porque eu sabia que aquele povo ruim, que merecia ser fulminantemente destruído e incinerado pelo Senhor, seria passível do teu perdão, porque eu sei que tu és Deus clemente, tu és um Deus que perdoa, tu és um Deus misericordioso. É por isso que eu não quis pregar. E aí ele se enfureceu e disse assim: para mim é melhor morrer do que viver. Angústias que todos os homens de Deus, mulheres de Deus, estão sujeitos, e que a Bíblia não esconde de nós, para que não nos escandalizemos. Pelo contrário, coloca aqui exatamente para saber
a nossa condição. Nós somos frágeis, sim, em muitos momentos, somos vulneráveis e precisamos ter atenção em relação a isso. Quando você parte para o Novo Testamento, você vê alguém que foi levantado pelo Senhor, chamado João Batista, que alguns o consideram o último profeta da antiga dispensação, o homem que estava com o pé entre o Antigo e o Novo Testamento. E o Senhor Jesus o descreveu assim: dos nascidos de mulher, não há um tão grande como ele. Mas para não se envaidecer, botou ainda em cima dessa definição: mas o que for menor no reino dos céus é maior do que ele. Mas imagine, Jesus descrever alguém dizendo assim: dos nascidos de mulher, não há um tão grande como João Batista. Só que quando ele estava lá no Chilindró, preso por ter denunciado o pecado de Herodias com Herodes, e quando ele estava ali preso, ele deu um tipo de abalo tão forte, que ele falou para os seus discípulos assim: vão lá e perguntem se Jesus é mesmo Cristo, ou se nós temos que esperar a outro. Ele sofreu um abalo forte, uma crise de instabilidade, os alicerces estremeceram, mesmo sendo um homem de Deus, mesmo sendo um gigante. Estamos sujeitos a abalos em nossa jornada. Eu citei para vocês alguns exemplos, mas vamos focar aqui no profeta Elias. Versículos 1 a 4 dizem assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Você vê no capítulo anterior, imediatamente anterior, que houve uma batalha épica, uma batalha histórica, uma batalha campal. Eles estavam no Monte Carmelo, e ali no Monte Carmelo, Deus levanta o profeta Elias, ele enfrenta os profetas de Baal, eram 450, mais os outros 400, e ele enfrenta aqueles homens, e quase 1000 homens são vencidos, são derrotados e são mortos. Então ele está debaixo de uma força, de um poder e de uma autoridade sobrenatural de Deus. E depois, diante de Acabe, o Senhor o usa para desencadear um grande milagre, que foi fazer com que chovesse quando nem era tempo de chuva, aquela passagem famosa. Olha para o céu, o que você está vendo? Não estou vendo nada. E agora? Eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e de repente desce aquela água torrencial, como se fosse uma cachoeira despencando do céu. Então, na linguagem pentecostal, ele sai desses episódios como quem sai tocando manto. Ele sai cheio de poder, revestido da autoridade. Só que de repente o jogo muda, de repente o cenário muda, tudo muda. Por quê? Porque ele recebe uma mensagem, a mensagem da rainha Jezabel, a esposa do rei omisso chamado Acabe. E aquela mensagem mexeu com as estribeiras do homem, mexeu com todas as suas bases. O homem titubeou, ele tremeu completamente, ele se intimidou, ele se acovardou quando ele recebeu a mensagem de Jezabel. O que ela disse? Ela mandou um recado para ele: porque os profetas de Baal é como se fossem súditos de Jezabel e de Acabe. Então era gente dela, eram soldados dela. E ele de repente deu aquela baixa absurda, matou a tropa, talvez a tropa de elite de Jezabel. Ela ficou furiosa e mandou o recado para o profeta Elias: leve para ele um recado. Ela disse: eu quero que os deuses me castiguem se amanhã, a esta hora, eu não fizer contigo o que tu fizeste com os meus homens. Eu quero que os deuses me castiguem se amanhã, a esta hora, eu não separar a tua cabeça do teu corpo. Você vai morrer. Quando ele recebe aquela mensagem, o texto diz, versículo 3, que Elias ficou com medo. Imagine, um gigante de Deus, um homem que andou com Deus, como a Bíblia descreve, o homem que teve aquele episódio incrível, a carruagem de fogo, quantos milagres o Senhor operou por meio dele, um homem que olhou para quase 1000 outros homens fortes, todos eles capacitados para a guerra, com forte armamento, e os enfrentou como se fossem nada. Um recado, uma palavra foi suficiente para mexer com aquele homem, para tirar a sua paz, para angustiar o seu coração, para sufocar as suas emoções. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida,
chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Versículo 4. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, uma árvore. Sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Você tem que ter muito cuidado com os momentos em que você está cansado e precisa tomar decisões, precisa raciocinar. É muito importante que discernamos isso aqui. Muitas vezes você está tão exausto que você pensa em desistir. Quando você estiver muito cansado, não desista, descanse, pare. Então ele já teve um abalo emocional muito forte, ele recebe aquela mensagem que o instabiliza, o deixa completamente descontrolado em suas emoções, como se não bastasse, com certeza a alimentação era zero, ele pega uma longa e exaustiva caminhada. Já caminhou no sol quente, na areia, enfrentando adversidades, com a carga de adrenalina nas alturas. Imagina a combinação, o combo do desastre. O homem estava a ponto de explodir, o nível elevadíssimo de estresse no qual ele estava metido, enfiado até o pescoço. E naquele momento ele tem um discernimento: eu quero morrer, a vida já não faz sentido. E ele fala, ele pede a morte: Senhor, me dá a morte. Irmãos, infelizmente, mesmo no meio religioso, tem tido experiências ruins como essa aqui. E é tão importante que a gente vença alguns mitos para entendermos que mesmo homens de Deus, mulheres de Deus, estão sujeitos a terem momentos de dificuldade. E todos nós precisamos ficar atentos e criar dentro de nossos ambientes, como igreja e casa, espaço para que as pessoas possam abrir o coração, pedir ajuda, ter alguém perto. Uma das poucas pessoas que caminhava com o profeta Elias, você vê que ele deixa e segue a caminhada só. Então, a combinação para que a tragédia possa acontecer. Nós precisamos ter esse ambiente de cura. Uma das formas de designação mais linda, vou plantar uma igreja um dia, eu vou indicar o nome Igreja Batista Betesda como local de misericórdia. Betesda significa lugar de misericórdia, onde você pode ir para encontrar o alívio e o bálsamo do Senhor, coisa que este homem de Deus não estava encontrando. Então ele olha para frente, não vê perspectiva nenhuma e pensa assim: acabou. Quanta gente que às vezes vai travestir o sentimento ruim, o sentimento negativo, com palavras gospel. Então, por exemplo, a pessoa que não é cristã, que não é convertida, que não faz parte de uma igreja, por exemplo, não vai dizer assim: eu quero morrer, eu quero acabar com a minha vida. Às vezes vai dizer coisas do tipo: eu queria tanto que Deus me levasse, por que Deus não me leva logo? E a tudo isso a gente precisa ficar atento. Não é o Senhor que delimita e determina os nossos dias. Nós precisamos descansar no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor e saber que Ele não perdeu o controle da nossa vida, da nossa existência. Todas as coisas estão debaixo do seu poder, da sua direção e do seu condão. Ficamos angustiados, sofremos, mas não podemos pensar que nós temos as respostas. As respostas estão no Senhor e na palavra do Senhor. Então, por exemplo, você tem hoje bons trabalhos teológicos, exegéticos e bíblicos, especialistas. Por exemplo, tem um especialista, um médico psiquiatra, lá em Belo Horizonte, chamado Dr. Ismael Sobrinho, fera, cristão. E aí ele analisa, por exemplo, alguns salmos, e ele consegue identificar, por técnicas médicas dos dias de hoje, ele consegue identificar problemas psiquiátricos em contexto bíblico. Ele vai olhar para alguns salmos e dizer: aqui nós estamos diante de uma depressão, estamos diante de um quadro de ansiedade aguda, estamos diante de algo que seria equivalente a um burnout, o esgotamento. Interessante. Então você vai ver salmistas, gente escrevendo poema, poesia bíblica, o puro nardo espiritual, algo que vem do coração de Deus, alguém que está no meio de um poço fundo, de uma fossa, de um lamaçal, atolado até o pescoço. E a pessoa vai dizer assim: cordéis de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Olha o tamanho da angústia, meus irmãos, desta alma. Mas também vemos que foram pessoas que aprenderam a confiar no Senhor, a depender do Senhor, a depositar no Senhor toda a sua fé, toda a sua confiança. O salmista vai proclamar para a sua alma:
Ele vai tratar a sua alma, proclamando para a sua alma: por que que você está abatido, ó minha alma? Por que que tu te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Por que que tu estás abatida, ó minha alma? Por que que tu te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Você tem que fazer isso. Você tem que lembrar para a tua alma aonde que ela encontra repouso, aonde, em quem que ela encontra a resposta, e apontar o caminho para a tua alma. Por que que você está assim, minha alma? Cantamos aqui. Eu sei que tem fôlego nesse pulmão, exalte ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, mesmo nos momentos ruins, difíceis, tenebrosos, passando pelos vales sombrios, escuros, horripilantes, ainda assim devemos adorar ao Senhor, mesmo nos momentos ruins, nunca praguejar, nunca invocar o mal para a nossa vida, adorar o Senhor. Quando Martinho Lutero enfrentava uma grande provação, ele dizia assim: eu vou já cantar um hino e envergonhar Satanás. Tem que ser assim. Eu vou já cantar um louvor e vou envergonhar Satanás. Se ele estiver pensando que da minha boca vai sair lamúria, praguejar, resmungar, ele está enganado, porque eu pertenço ao Senhor Jesus. Posso estar sendo massacrado, mas eu quero que exale desta rosa massacrada o aroma que vai agradar ao Senhor, que vai chegar às narinas do Papai Celestial. Então é interessante quando o salmista diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que tu te perturbas dentro de mim? Ele faz uma pergunta, vamos oferecer uma resposta. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que que a nossa alma fica abatida? Porque olhamos para as circunstâncias, em vez de olharmos para o nosso Deus. Não tire o teu olhar de Jesus Cristo, não tire o teu olhar do nosso Deus para focar nas incertezas da vida, nas tempestades. Isso aconteceu com Pedro. Ele estava ali no meio de uma tempestade, Jesus aparece, Jesus o chama, ele vai em direção a Jesus, começa a andar sobre as águas. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele está dando passadas firmes sobre as águas. Quando ele percebe o que está aqui ao redor, o vento, a tempestade, a escuridão, ele tira o foco de Jesus, ele olha para as intempéries, começa a afundar, e assim seremos nós. Todas as vezes que mirarmos o nosso olhar no problema e o tirarmos de Jesus, nós vamos afundar, nós vamos submergir, nós caminhamos para nos afogar. Então é muito importante que você se lembre disso. Ministre a tua alma, proclame ao teu coração, pregue para a tua mente e fale para ela: não te esqueças de quem é o teu Deus, não te esqueças de quem o Senhor é e representa para a tua vida. Não esqueça do teu descanso, não esqueça daquele que te fez tão bem, daquele que é a tua esperança. Irmãos, toda a nossa fé, toda a nossa confiança, toda a nossa esperança precisam estar fincadas, ancoradas em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não bote em nada nesta terra. Todos os homens da face da terra são mortais, não resistem a nada, não garantem nem a própria manutenção sobre a terra. Foque em Jesus Cristo. Mire os teus olhos no autor da nossa fé e da nossa salvação. Coloque o teu olhar em Jesus Cristo. Então, a primeira pergunta está respondida. O que nós aprendemos com o profeta Elias? Aprendemos, em primeiro lugar, que servos de Deus podem sofrer abalos emocionais. Mas com o profeta Elias também, neste episódio, nós aprendemos que Deus nos sustenta, em segundo lugar, mesmo nos dias mais difíceis da nossa vida. A gente aprende isso aqui também. Mesmo nos vales mais sombrios, nas noites mais escuras, nas provações mais duras e cruéis, ainda assim, o nosso Deus nos sustentará. Ele estará conosco, é o que dizem os versículos 5 a 8. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, um outro nome para a árvore. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: cadê? E entrou, não, parei, deixa eu voltar aqui, pegar meu roteiro, fica melhor. 5 a 8. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo.
O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe. Estava no Monte Carmelo, foi para Horebe, o monte de Moisés, o monte de Deus. Deus nos sustenta, mesmo nos dias mais difíceis da nossa vida. Deus sempre providencia meios para cuidar de nós, seja por meio de pessoas, seja por meio de recursos, seja por meio até de anjos. Acho linda a descrição de Lucas, quando vai falar da tentação de Jesus, talvez é o único que descreve dessa forma. Ele diz assim: Jesus estava com as feras, mas os anjos o serviam. Os anjos do Senhor estão ao nosso dispor. Irmãos, tudo que Deus quiser fazer, Ele é poderoso para fazer, para cuidar de nós. E Ele é poderoso para fazer, inclusive, infinitamente além, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Deus sempre providencia meios para cuidar de nós. Quando o povo de Deus foi peregrinar pelo deserto, Deus providenciou o que o povo precisava. Eles foram para uma jornada, não foi de 4 horas, não foi de 40 quilômetros, 40 anos. E o que é que a Bíblia nos diz? Que ao longo de 40 anos, Deus os guardou e os supriu daquilo que era essencial. Por 40 anos, eles peregrinando pelo deserto, a Bíblia diz literalmente, as pernas não incharam, os sapatos e as roupas não se acabaram. Durante o dia, Deus colocava a nuvem para que o povo não morresse incinerado pelo sol tão causticante, escaldante daquela região. E à noite, Deus dava o facho de luz para que eles pudessem continuar a peregrinação. Quando Deus queria, irmãos, suprir o seu povo, se fosse preciso arrancar a água da rocha, Deus arrancava. Onde não tinha estrada, Deus diz assim: eu vou abrir estas águas, e vocês vão passar a pé enxuto, nem na lama vocês vão pisar, porque vocês são o meu povo. A Bíblia diz que desde a antiguidade não se viu, jamais se tomou conhecimento de um Deus semelhante ao nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Nunca se teve conhecimento de um Deus semelhante ao nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus sempre supre o teu povo. Quando você vai para o capítulo 17 deste mesmo livro, o mesmo profeta Elias tem outra experiência incrível com Deus. Deus está dizendo assim para ele: você pode ir para onde eu estou te mandando, você vai ficar na beira do ribeirão, do rio, e eu vou te suprir. Pode ficar despreocupado, você vai beber água do rio, mas eu vou mandar corvos para poderem te sustentar. O propósito original do corvo não é alimentar ninguém. O corvo naquela época, em alguns momentos, ele era como se fosse um tipo de urubu. Mas se Deus quiser, irmãos, Ele pode transformar até a essência de qualquer coisa que seja, para atender os seus filhos e cuidar dos seus filhos. O corvo ia de manhã e à noite, levava pão e levava carne para o profeta Elias, porque Deus o estava sustentando. Deus nunca se esquece dos seus, nunca. A Bíblia diz assim, para entendermos isso, a Bíblia diz assim: é possível que uma mãe se esqueça dos seus filhinhos? É uma pergunta retórica, porque a resposta é meio óbvia. A resposta é não, a mãe não vai se esquecer. Outras pessoas podem se esquecer, o irmão pode se esquecer do seu irmão, às vezes o pai esquece do filho, mas a mãe é o último caso, e pode ter certeza que tem uma coisa muito terrível por trás. Mas a Bíblia pergunta: é possível que uma mãe se esqueça dos seus filhinhos? Ainda que uma mãe se esqueça dos seus filhinhos, eu quero que tu saibas, eu de ti jamais me esquecerei. É a palavra do Senhor. Você nunca estará sozinho, porque o Senhor sempre te guardará. Sempre te guardará. Acho lindo olhar para a Bíblia e entender que o nosso Deus é um Deus relacional. Ele escolheu ser assim. Ele escolheu se relacionar conosco. Nas outras religiões, o Deus é um Deus distante. As pessoas ficam distantes, é um Deus inacessível. O nosso Deus, Ele quis chegar mais perto. A Bíblia diz que o verbo, Logos, se fez carne e veio habitar entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos sua glória como a do unigênito de Deus. Ele passou pela kenosis, que é o esvaziamento, para chegar até nós. Uma das formas de Deus se
apresentar como o Deus Emanuel, que significa Deus conosco. Deus chegou mais perto. Ele está conosco, Ele é o Paráclitos, através do seu Espírito Santo. Ele é o Paráclitos, é o ajudador, é aquele que está conosco e fez também de nós morada, porque Ele é o nosso Deus. Deus usa um anjo para administrar seu tratamento na vida de Elias. Olha que coisa interessante. Ele está num pico de exaustão, ele está colapsando e a sua vida está desmoronando. E Deus começa a tratá-lo. Deus trata de 3 formas diferentes. Sonoterapia, Deus o bota para dormir. Deus o nutre, Deus o alimenta e depois Deus injeta nele sua palavra. Você acredita que eu vou fazer aconselhamento pastoral e eu gosto de fazer com que a pessoa entenda isso? Às vezes a pessoa está pensando que está enfrentando uma grande crise espiritual e às vezes simplesmente não está dormindo. Aí eu pergunto assim: você está dormindo bem? Quando é mulher, eu pergunto assim: a senhora tem feito exame periódico? A senhora já viu como é que estão suas taxas hormonais? Como é que está essa tireoide? A entender, às vezes o que a gente está chamando de demônio pode ser uma coisa que o Puran T4 vai resolver, o remedinho da tireoide. Às vezes a anemia está desgastando, a pessoa está perdendo o vigor da vida, algo que clinicamente, uma consulta simples, um hemograma, um rastreio clínico vai te ajudar. Quantas vezes, irmãos, por ignorância, nós rejeitamos aquilo que Deus mandou para nós como bênção. Em Tiago, a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto e vem de Deus. Quanta gente que pirou, exatamente porque não tinha essa abordagem. Não, é espiritual, meu irmão, é espiritual. Mas se você precisar tomar um remédio para a pressão arterial, você tem que tomar. E tem que tomar com regularidade. Se você tiver que tomar um remédio para controle cardíaco, você tem que tomar. Você precisa se cuidar, é o que a Bíblia nos orienta. Você tem que se cuidar. Eu tive uma ovelha em algum lugar deste Brasil, eu já pastorei 3 regiões do Brasil, para preservar privacidade e intimidade. Eu quero dizer que eu tive uma ovelha, e esta ovelha teve um baque muito forte na sua vida, que foi a perda do seu pai. Então o pai era o arrimo, o pai era aquela coluna forte que segurava toda a família. E de repente aquele homem que também era pastor morreu muito rapidamente, subitamente, e a família ficou desnorteada, porque ele que resolvia tudo e tal, e de repente tiveram que aprender a fazer tudo, de um dia para outro. E aí uma das filhas, que era a filha mais velha, ficou tão abalada com aquilo, que toda vez que ela começava a falar sobre o pai, ela travava. Quando ela começava a falar sobre o pai, e ela se emocionava, ela literalmente travava, que você tinha que carregar e levar para algum lugar. Então imagina o impacto psicológico e psiquiátrico que aquela jovem sofreu. Aí conversando com ela, me explicou mais ou menos o que acontecia. Eu disse assim: olha, isso aqui ultrapassa muito minha alçada, minha esfera. E eu creio na graça de Deus, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus. Eu mesmo a levei para uma psicóloga de confiança e disse assim: olha, essa psicóloga aqui é uma mulher extremamente capacitada na parte técnica, mas também é uma mulher de Deus, vai te ajudar. Foi uma grande bênção, uma grande bênção. Eu já vi casos de gente que estava sendo abordado até como se fosse uma possessão demoníaca. A pessoa estava sendo encarada como se fosse alguém debaixo de possessão demoníaca. Quando fez os exames direitinho lá, que descobriu que TSH, T4, que o hormônio estava desregulado, na hora que tomou o remédio na dose certa, o demônio foi embora, porque a pessoa entrou no calibre, entrou no eixo. Então muitas vezes eu digo assim: você está dormindo bem? Como é que está a tua alimentação? Você está conseguindo vencer esse sedentarismo? Está fazendo atividade física? Caminha, vai para o Parque Centenário, vai caminhar. A gente caminha ali uns 40 minutos, vai liberar, sei lá, um tipo de antidepressivo natural na corrente sanguínea. Você está respirando, você está espairecendo os pensamentos. Faça isso, cuide de você. Cuida do teu sono. A gente não foi preparado para isso. Quero pregar uma palavra depois para vocês, em cima de um artigo que eu li do pastor John Piper, um primor da teologia, que é sobre teologia do sono. Depois você pode achar, inclusive, se quiser se antecipar, no YouTube, no Google, teologia do sono. Aí ele questiona bíblica e teologicamente, por que Deus criou o sono? Gente, que coisa linda, quando você vai ver que até aí você tem as digitais de Deus.
você vai entender que até no sono existe uma teologia para explicar por que que nós temos que dormir, por que que Deus criou em nós esse dispositivo. Cerca de 1/3 da nossa vida a gente vai passar igual um saco de areia, em cima da cama deitado, e tem que dormir. E a gente sabe o que acontece quando, por alguma razão, tem que passar uma noite sem dormir, claro. Tem que passar várias noites para poder recuperar-se depois. Você fica ali instável, você fica elétrico, você perde concentração. Por quê? Porque são princípios naturais. Então você vai ver, por exemplo, dentro da macroteologia do todo, o princípio sabático. O pessoal quis interpretar mal. Aí chegaram para Jesus, transformaram um meio em um fim. Então o pessoal começou a idolatrar o sábado. Aí, a todo custo, tinha que guardar o sábado, tinha que guardar o sábado. Aí Jesus vai explicar, não é o homem que foi criado para o sábado é que foi criado para o homem. O sábado foi criado com o propósito de te resguardar, porque você não é uma máquina louca, você tem que parar. Deus cria o mundo em 6 dias, no 7º descansa, para nos exemplificar, que a Bíblia diz que Deus não cansa. A Bíblia diz que Deus não cansa. O eterno Deus, o guarda de Israel, não se cansa e nem fatiga, confirmado também nos Salmos. Deus não se cansa, mas deixou para nós um modelo, precisamos parar. Quantas vezes que nós queremos endeusar essa vida frenética louca, estúpida, absurda? Isso é pecado, meus irmãos. Você precisa parar, você precisa ter tempo de recomposição, de refrigério, de respirar, de aproveitar a tua família. Você glorifica a Deus fazendo isso. Você precisa ter tempo de você ficar ali simplesmente descansando, porque você vai glorificar a Deus, entender que você tem limites, e os seus limites precisam ser respeitados. Quem atravessa essa linha tênue, essa marca de segurança, vai pagar um preço muito alto. Nós precisamos descansar. Lembre-se que você é um ser integral, você tem corpo, você tem alma, você tem mente. Você precisa se cuidar, precisamos nos cuidar. Então, você vê Paulo, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo. Era um jovem pastor, um pastor mais experiente, encorajando um pastor mais novo. Ele diz assim, tenha cuidado de ti mesmo e tenha cuidado da doutrina. Quanta igreja que às vezes achava que bonito era o pastor louco, ensandecido, frenético. Ele não para. Isso aí já sequelou muita gente. Já deixou muito filho de pastor órfão de pai vivo. Filho de pastor que tinha ódio de igreja, porque o pai cuidava de tudo, não tinha tempo para ser pai, não tinha tempo para ser marido, viúva de marido vivo, não tinha tempo. A gente não pode entrar nessa loucura, porque isso é antibíblico. Tem que repreender em nome de Jesus e viver os princípios bíblicos. Nós temos no arcabouço de 19 pontos doutrinários, declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, tem um que é muito importante para nós também, que é a doutrina da mordomia cristã, que significa que você é um mordomo. Eu e você somos mordomos do que Deus criou. Nós temos a obrigação de cuidar do nosso corpo, de cuidar da nossa mente. Se não fizermos, estamos transgredindo a lei de Deus e de Cristo. Estamos pecando, porque nós somos mordomos de toda a criação, da natureza, das coisas criadas e do nosso corpo também. É preciso que você se cuide, cuide-se. O tratamento de Deus, a terapêutica de Deus com Elias foi esta. Deus mandou o anjo, aplicou a sonoterapia, o alimentou e depois injetou nele a palavra. E o homem voltou para o páreo, o homem voltou para a linha de frente, para a batalha. Em terceiro e último lugar, nós aprendemos com Elias que Deus pode nos restaurar por meio da sua palavra e do seu poder. Deus pode nos restaurar por meio da sua palavra e do seu poder. Versículos 9 a 15 dizem o seguinte, versículos 9 a 15, consegue projetar para a gente? Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar.
Então veio um fortíssimo vento que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio, vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Pode parar aqui. Agora, não é um anjo que vai, é o próprio Deus em pessoa que vai encontrar-se com Elias. Aquilo que Deus deu até então foi um alívio para ele, foi colocá-lo no eixo, foi calibrá-lo, mas agora o próprio Deus vai completar o tratamento na vida do profeta. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, e mais adiante no 11, saia daí e fique diante do Senhor no monte. Versículo 13, eis que veio a voz do Senhor e disse, o que é que você está fazendo aqui? E no 15, então o Senhor Deus disse a Elias, vá, volte ao seu caminho para o deserto. Deus usou vários meios para ajudar e fortalecer o profeta, mas agora o próprio Deus marca um encontro com Elias. Deus nos alcança aonde estivermos. Deus nos alcança no fundo do poço, Deus nos alcança na caverna, Deus nos alcança na lama, Deus nos alcança na angústia, Deus nos alcança na aflição. Aonde estivermos, a presença bendita do Senhor, a sua mão forte, vai para nos acudir, vai para nos socorrer, vai para nos salvar. Aceite o remédio do Senhor para a sua vida, a intervenção, a transformação, aquilo que o Senhor quer propor para ti, para a tua vida, o resgate do Senhor. Elias foi tratado por Deus, e quando ele está sendo tratado por Deus, o Senhor vai ao encontro dele. O Senhor marcou o encontro com ele, o Senhor foi aonde ele estava. Ele sai do Monte Carmelo, ele vai para o Monte Horebe, e o Monte Horebe é simbólico porque é o lugar do encontro de Moisés com Deus. E ali o Senhor fala, o Senhor está falando, mas o Senhor não está falando agora, não é com Moisés, Deus está falando com o profeta Elias, ele está falando, e olha que coisa linda, porque a oração, a gente ensina, não é só falar com Deus, oração é conversar com Deus, porque você ouve, mas você também fala, e quando você está falando, você está sendo sincero, e quando você está sendo sincero, Deus não vai te punir por isso. Então eu te encorajo a abrir teu coração diante do Senhor, a falar aquilo que dói, onde é que você foi machucado, aonde que você entende que foi sequelado, coloca diante do Senhor o teu pleito, a tua angústia, derrama diante do Senhor o teu coração, porque Ele tem poder para te ouvir e te curar. Você acredita que eu vou fazer atendimento pastoral, e às vezes eu não dou uma palavra, só da pessoa sentar-se comigo e conversar, é o que muita gente precisa, só dela poder desabafar, a pessoa já trilhou 80% do caminho da cura. Eu, no máximo, eu digo assim, vamos orar, vamos, pastor, estou tão aliviado, estou tão aliviada. Essa semana minha esposa disse assim, ela teve um tempo de oração com Deus e disse, olha, eu vou orar, é para orar contigo? Não, eu quero orar só com Deus. Aí foi orar de madrugada. E ela estava muito angustiada, muito angustiada, muito angustiada, eu nem pedi licença para dar esse testemunho dela aqui. Aí ela estava muito angustiada, aí tirou uma semana para orar todo dia de madrugada, só, orando, chorando, conversando com Deus. Aí essa semana ela disse assim, eu estou curada, só de ter orado, de ter conversado com Deus, foi ou não foi? De ter conversado com Deus, de ter derramado o coração diante do Senhor, o Senhor já trouxe alívio para o coração. A gente quer curar, irmãos, a angústia da alma no Instagram, no Facebook, no salão, na manicure, na rua, na bagaceira da vida, na mesa do bar. Não tem jeito. Você alivia o coração, é na presença de Jesus. É diante do Deus vivo que você derrama seu coração e sua alma. E naquele momento o Senhor está te curando. Está te curando. Você prestou atenção que nessa fala, nessa conversa, nessa oração,
nessa intimidade de Elias com Deus, 2 vezes Deus diz para ele: o que você está fazendo na caverna? Então, primeiro ele está no fundo da caverna, e aí ele começa a dizer: o senhor está vendo o que eu passei, o preço que eu pago por ser zeloso, quanto que eu estou sofrendo, e isso e aquilo dentro. Aí ele vai chegando para fora da caverna. Aí fora da caverna ele repete a mesma ladainha, e Deus repete a mesma frase: o que você está fazendo nessa caverna? Mas ele já estava, olha, enquanto ele estava conversando com Deus, ele já estava caminhando para fora da caverna. Enquanto nós estamos orando e falando com Deus, nós já vamos saindo de dentro do poço, de dentro do buraco, da lama, do abismo, do calabouço. Nós vamos saindo, vamos voltando a ver a luz, a respirar o ar puro do céu. Então ele chega e ele vê vários fenômenos que por muitas vezes marcaram a presença de Deus. Então ele vai ver, por exemplo, terremoto, ele vê o vento, mas Deus não está no vento, mas teve um momento em que Deus se manifestou no vento. Aí ele vê o terremoto, mas o texto diz: mas Deus não estava no terremoto. Ele vê o fogo, uma das melhores formas e das que mais exemplifica a presença de Deus, mas diz assim: mas Deus não estava no fogo. Ou seja, esses elementos todos em algum momento simbolizavam a presença de Deus, mas a forma como Deus agiu e se manifestou a alguém não significa que vai ser a mesma forma que Deus vai agir conosco. Deus pode ter uma forma específica de falar contigo e de tratar com o teu coração. Talvez você está olhando só para o vento, talvez você está olhando só para o terremoto, talvez você está olhando só para o fogo, esperando que dali venha uma resposta de Deus, mas de repente vai vir na brisa suave de alguém que vai parar e dizer assim: agora eu vou cuidar desta alma, agora eu vou caminhar com Jesus, eu vou tirar um tempo para eu orar e conversar com Jesus, eu quero um tempo de intimidade com Deus, eu quero conhecer meu papai no secreto, eu quero que o meu Deus, Ele possa conversar comigo, eu quero ouvir a voz de Deus. Aquele foi o caminho da cura do profeta Elias, meus irmãos, e também pode ser o caminho da cura do Senhor para o nosso coração. Elias foi tratado por Deus, ele escancarou sua alma diante do Altíssimo, rasgou o peito e desabafou diante do Senhor a sua aflição. Ele falou com Deus, e o encontro com Deus o curou completamente. Você pode ser completamente curado pelo Senhor. Para fechar essa mensagem, eu separei 3 frases aqui, que elas falam muito ao meu coração, e eu queria que elas também falassem ao teu coração. A primeira é do Salmo 94:19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Vamos repetir todo mundo junto? Uma proclamação de fé. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio para a minha alma. E 2 frases que eu também gosto muito, que marcam o coração. Essa é do Spurgeon, que ele diz: aquele que conta as estrelas e as chama pelo nome, não corre o risco de esquecer-se dos seus próprios filhos. Deus não se esqueceu de você. E a última, para fechar: tome para você a promessa de Deus, pois ela é suficiente, e mais do que suficiente, mesmo que todas as fontes da terra se sequem. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar por isso aqui então, colocar diante de nosso Deus. Depois dessa oração a gente vai cantar uma canção. Eu queria que você cantasse ela como se fosse uma oração, derramando seu coração diante do Senhor e colocando diante do Senhor aquilo que talvez trouxe até aqui peso, fardo, angústia para a tua alma. Você pode sair daqui aliviado, transformado, restaurado pelo Senhor. Você pode deixar para trás as bolas de ferro que você vinha arrastando, a mochila pesada, cheia de pedra. Você pode deixar toda essa angústia, esse fardo da vida, as sobrecargas que você não deveria ter levado de jeito nenhum. É tempo de você deixar tudo isso diante do altar do Papai do Céu. Você pode